Guia-me na Expo Evangélica 2024. Estou aqui com Johnny Salvação. É um prazer te receber aqui no Portal Guia-me. Queria saber como que está sendo a experiência da Expo Evangélica 2024 para você. Uma experiência incrível. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ano passado eu fiquei com vontade de vir, mas não deu tempo da gente estar aqui com vocês, mas tudo é no tempo de Deus. Johnny, você que é um cara muito envolvido, né, em missões, evangelismo. Como é para você estar fazendo parte de uma feira cristã missionária? Para mim é muito importante. Eu sempre falo que a palavra tem que ser levada. Quando na Bíblia diz que a palavra vai ser pregada em todas as nações, não é somente alguém falando, pode ser de todas as maneiras. E eu acredito muito que a palavra tem que ser pregada através da música. E eu levo a palavra de Deus através do forró, adorando a Ele através do forró. E você acredita que as igrejas brasileiras, elas compreendem, elas entendem o verdadeiro sentido da grande comissão? Eu acredito assim que falta muita união, essa é a grande verdade. Falta muita união no cenário gospel. Eu tive agora na Europa e eu pude perceber o tanto que a palavra de Deus lá é escassa. As pessoas não se importam muito com a palavra. E isso, eu acredito que o que causou isso é realmente a desunião das igrejas. Você pode prestar atenção que em algumas cidades que tem marcha para Jesus, a maioria das cidades que tem marcha para Jesus, não é todas as igrejas que participam, é somente algumas, porque tem tipo uma desunião. Isso não é legal para o reino. Isso não é o reino. E o que você acha que falta para haver essa união nas igrejas? Eu acredito que um grande avivamento. Um grande avivamento vai fazer com que todas as igrejas se unam. Não tem outra forma. Eu acredito que no Brasil vai acontecer isso. Um grande avivamento. Avivamento é todas as pessoas procurando qualquer igreja para ir adorar o Senhor. Não importa qual a placa. Eu quero adorar, eu quero conhecer esse Deus que transforma, que cura, que salva, que batiza. Eu acredito nisso. Você falou que esteve na Europa, né? Você participou de um evangelismo com o Yud, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Foi incrível. Eu sou do interior do Pará, eu sou da roça. E às vezes quando eu ia pra cidade, eu via o Yud na TV. Cara, é incrível como que Deus faz as coisas. Eu, aquele menino lá da roça, cresci, né? Tô na música gospel. O Yud aceitou a Jesus, se converteu a um grande pregador. E outra coisa, o Yud é crente de verdade. Não é fachada não, o cara é crente mesmo. E aí, quando pensa que não, a gente está lá em Paris. O Yud pela primeira vez em Paris e eu também pela primeira vez em Paris. E aí ele marcou o evangelismo. Foi algo de Deus, a gente conseguiu sentir a presença de Deus ali naquele lugar. Como falei para você, na Europa o evangelho é escasso. Então, aquela forma de estar... Muita gente está ali para tirar foto, para fazer um vídeo, né, para realizar um sonho. E além de fazer isso também, que as pessoas fazem, a gente estava ali falando que Jesus salva, cura, batiza e vai voltar para buscar a sua igreja. E o mais legal é que é num dos pontos bem turísticos, né, que atrai bastante as pessoas. Você disse que o evangelho está escasso na Europa. Qual o preparo que os missionários têm que ter para ir pregar lá, para evangelizar? Como eles têm que se preparar para isso? É uma pergunta difícil. Mas assim, eu acredito que conhecer um pouco a cultura deles. A Europa hoje tem 2% de evangélicos. E esses 2%, a maioria são brasileiros. Porque a maioria das pessoas que vai para lá vai em busca de dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro. E as pessoas de lá, elas não têm tempo. É uma vida muito corrida, muito corrida, muito corrida. E acaba não tendo tempo. E aí acaba que vai se afastando. Lá na Europa tem muita balada. Eu conversei com alguns jovens que saíram da balada. Lá tem muita balada, ou seja, alguém chega lá e já se entrosa com outro jovem, vai pra balada, a droga lá é meio que fácil, muito fácil de conseguir, então o missionário tem que estar preparado para essas coisas, para chegar lá e fazer a diferença. Você tem algum testemunho nos bastidores, através dos seus evangelismos, de transformações de vidas, salvações, você pode contar pra gente? O testemunho mais forte que eu carrego é que eu fui para a Venezuela para cantar, não fui para pregar uma vez. E acabou que o pregador não conseguiu chegar na Venezuela. E eu fui. E aí o pastor falou, é o seguinte, você vai cantar e você também vai pregar.
Porque a gente anunciou que viu um pregador e que Deus ia a fazer maravilhas através dessa mensagem que vai ser pregada amanhã. Então você vai pregar. Eu falei, amém, eu vou pregar. E eu preguei. E lá tinha um homem que foi visitar a igreja pela primeira vez. A esposa dele já era da igreja, mas ele foi pela primeira vez. E eu orei por cura. Perguntei que quem queria ser curado. Nessa igreja tinha mais ou menos umas 12 mil pessoas. A igreja quadrangular de Cumaná, na Venezuela. E foi umas 2 mil pessoas para frente. E eu digo, nossa, é muita gente. Eu perguntei para o pastor se eu podia descer para tocar nas pessoas, para orar. E eu toquei em algumas pessoas. Uma senhora tinha um tumor na face, eu coloquei a mão, eu não fiz uma oração bonita, que eu nem sei falar direito. E quando eu tirei minha mão, o tumor sumiu. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Tinha uma outra senhora que ela fazia as necessidades em pé porque ela tinha os nervos da perna travados, ela andava como um robô. Eu toquei nela, ela foi curada. E aí eu vi que o meu tempo estava extrapolando igual aqui agora na entrevista. E aí eu falei, cara, eu vou subir. E a mensagem que eu estava trazendo naquela manhã era sobre ser diferente e tomar uma atitude diferente. E aí quando eu ia para subir no altar, que eu vi que meu tempo estava esgotando, Deus falou comigo em português, lá todo mundo falava em espanhol. E Deus falou comigo em português, não vai tomar atitude? E aí eu fiquei assim, mais de quê? Quando eu olhei, tinha um homem na cadeira de roda. E como Deus já tinha falado comigo, eu digo, foi Deus que fez isso. E não tem ninguém aqui para falar em português comigo dessa forma. E eu fui, coloquei azeite nas minhas mãos. Mais uma vez, eu não fiz uma oração bonita, né? Senhor, eu não fiz. Eu falei, eu declaro a cura e o milagre na vida desse homem, em nome de Jesus. Aí eu falei para ele, eu já orei por você, Deus já te curou, e a pergunta que eu te faço é, você crê? Ele falou, eu creio. Mas ele falou assim, eu creio, assim, com a alma. E aquele homem tinha muita fé. E aí eu falei, então levanta e anda. E aí ele botou muita força na cadeira, começou a se tremer e colocou a perna direita no chão. Quando ele colocou, a mulher dele entrou na unção, começou a glorificar. E eu pensei comigo, mas não aconteceu nada, por que ela está assim? E ele se tremeu, colocou a outra perna. Eu ajeitei a cadeira de roda para ele se levantar. E eu falei, creia, você está curado. E aí a esposa dele quis ajudar ele na empolgação. Eu falei, não, se é Deus que está curando, ele vai ficar de pé sozinho. E ele se tremendo, ficou de pé sozinho. Eu segurei na mão dele e falei, você está curado. A igreja abriu um corredor e a gente começou a andar de um lado para o outro. E foi uma atmosfera sobrenatural naquele lugar. Voltei para o altar. Quando eu voltei, a pastora da igreja estava chorando. Ela falou, Johnny, sabe por quê que a esposa dele se manifestou glorificando a Deus na hora que ele colocou a perna direita no chão? Eu falei, não. Porque ele era morto da cintura para baixo, era impossível ele mover a perna. Então, quando ele colocou a perna direita no chão, o milagre já tinha acontecido. Esse foi, eu acho que o maior ato que Deus já me usou foi lá, nesse lugar, desse jeito. E aí se espalhou que eu era um homem de Deus e que Deus curava através de mim. E eu fui para outra igreja. Essa igreja é uma igreja pequenininha, onde ninguém quer ir. Nas minhas orações, há 11 anos atrás, eu sempre falei isso para Deus. Eu quero ir onde as pessoas não querem ir. Onde os grandes não querem ir, eu quero ir. Mesmo se Deus me fizer grande um dia, eu quero continuar indo nesses lugares. No Ribeirinho do Amazonas, lá na Venezuela. Tipo assim, a Venezuela não tem dinheiro, não tem porquê alguém ir lá. Então eu fui lá por amor. Então eu fui numa igreja, 2 dias depois dessa cura, e a igreja lotou, que ficou gente na janela. A igreja não tinha janela fechada, então ficou aquele monte de gente na janela e pro lado de fora também. E aí eu perguntei se tinha alguém que queria orar por cura de novo, que todo mundo queria que eu orasse por cura. E aí veio um cego. Aí eu falei, cara, eu não vou orar por esse cego. E aí eu orei por todo mundo que estava ali na frente. E aí o pastor que estava comigo, ele falou, Johnny, ora pelo cego. Eu falei, eu não vou orar pelo cego. Ele falou, ora pelo cego, o cego está lá na frente. Ele foi o primeiro que foi. Eu falei, cadê meu azeite? Ele falou, eu esqueci no hotel. Eu falei, eu só oro com azeite. Ele correu na cozinha da igreja, pegou um azeite, um óleo de cozinha mesmo, trouxe numa tampinha, falou, Johnny, tá aqui o azeite, agora ora pelo cego. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu vou orar pelo cego. Coloquei minhas mãos, falei, Senhor, consagra esse azeite, faça um milagre. Coloquei, melei os 2 dedos, coloquei nos olhos dele e eu falei, Senhor, assim como o Senhor me usou lá, me usa aqui. E na minha mente eu falando, Senhor, não deixa eu passar vergonha. Não deixa eu passar vergonha, não deixa que eu me envergonhe aqui.
E aí eu coloquei nos olhos dele, eu falei, eu decreto a cura, o milagre em nome de Jesus. Agora olha para mim e me veja em nome de Jesus. A igreja ficou naquele 1 minuto de silêncio. E ele abriu o olho, ficou com o olhão assim, arregalado assim. E aí ninguém sabia se estava ou se não estava. E eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a andar de um lado para o outro. E ele começou a me acompanhar com os olhos. E aí ele falou, eu estou mirando, falou em espanhol. E aí a igreja mais uma vez foi tomada pela glória do Senhor. Essas foram as 2 vezes que Deus me usou muito. E eu sou muito grato por Deus ter me usado dessa forma.